tentando formatos diferentes, né, pra mostrar pra vocês, porque queria testar, né? Eu tenho uma estética que eu queria muito seguir, pelo menos a que eu gosto. Bom, não que a forma que eu edito hoje seja tão ruim, mas eu queria muito fazer outro tipo de coisa. Mas a forma que tá hoje não me desagrada, mas eu gostaria de testar outras coisas. Bom, eu ainda não decidi o aplicativo que eu vou usar. Eu uso o CapCut pra editar as coisas, mas acontece que o CapCut tá sendo mais pago que tudo. Bom, até o momento eu até consigo usar, né? Ele me satisfaz nas coisas que eu gosto atualmente, embora eu fiquei muito brava quando ele botou o meu filtro favorito, que era um preto e branco, era literalmente preto e branco, e ele botou pra ficar premium. Eu fiquei, mano, toca. Enfim. Mas aí eu vou ver outros aplicativos pra editar e também eu quero testar outras formas de edição e mostrar pra vocês. Bom, eu comecei a minha semana da faculdade. Bom, essa foi a minha primeira semana da faculdade, tá? Eu ainda não tive uma aula, tipo, nossa, tudo bonitinho, explicadinho, porque como eu falei, é a primeira semana. Mas eu até que tô gostando muito, eu quero explorar mais o portal do aluno e as outras coisas que a faculdade oferece, né? Pra aproveitar tudo, gente. É sério, eu descobri que eu vou estudar química. Não agora no primeiro semestre, mas mais adiante. Eu fiquei, gente, química? Eu sabia de estatística. Ninguém nunca me falou que eu ia ter que estudar química. Que absurdo. Bom, mas não é isso que eu quero falar no vídeo. Eu confesso que eu tava pendendo pra gravar o vídeo de hoje porque, como eu falei, eu não fazia a menor ideia do que eu queria gravar. Mas eu preciso gravar e eu fiquei, não, gente, eu não vou fazer tipo, outra conversa aleatória e não sei o que. Mas eu queria falar uma coisa que me incomoda. Eu começo o vídeo toda sorridente, toda happy. Mas eu quero falar sobre ser medíocre. Bom, contextualizar um pouquinho, né, pra vocês. Contextualizar aqui. Eu sou uma pessoa com TDAH e eu tenho hiperfocos, que eu acho que eu, na verdade, vim com um autismo, com um TDAH Gente, eu acho que eu vim com um TDAH quebrado. É sério. Porque, vejam bem, as pessoas, elas usam muito a palavra hiperfoco hoje em dia, né? Fala, nossa, que tudo é hiperfoco, que não sei o que, não sei o que. E às vezes é e às vezes não é. E eu julgo que o meu veio quebrado porque eu gosto muito de coisas e eu gosto de me aprofundar nas coisas, mas ultimamente eu não tô me aprofundando em nada. É uma coisa horrível, sabe? Porque eu quero muito... Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de desenhar, eu gosto de pintar, eu tenho argila pra mexer, não cerâmica fria, é porque a argila tá mais barato. Não que seja ruim, mas eu me sujo muito, é sério. E nunca mais eu mexi. Eu acho que a minha argila deve estar até dura, sem brincadeira, de tanto tempo que eu tenho ela. E eu vou até ver pra comprar cerâmica fria. Eu sei que é mais caro, mas eu acho que eu me sujaria menos, então eu vou ver se eu consigo investir nisso quando eu conseguir um emprego. Que eu ainda não consegui um emprego. Isso é decepcionante. Mas eu gosto muito de muitas coisas. Ultimamente eu quero estudar muito sobre questão de publicidade. Eu sei que não tem nada a ver com psicologia. E eu já mencionei que eu gostaria de cursar outras faculdades. Mas acontece que eu não posso no momento, então eu tento me satisfazer estudando. E outras coisas que eu gostaria muito de me aprofundar muito é sobre diretores de cinema. É uma coisa que eu confesso que eu nunca dei tanta atenção, sabe? Porque eu assisti o filme, nossa, eu conheço tal atriz, tal ator, e ai, que não sei o que eu gostei do filme, pipipipopô, mas eu não me aprofundava em nada, tipo, a iluminação mudou. Eu não me aprofundava em nada, tipo, nada sobre o filme, sabe? No máximo, qual o contexto do filme? Se fosse um filme da ditadura, um filme mais antigo, essas coisas, sabe?
Então, acabou aparecendo coisas. Quando eu fui me aprofundar mais sobre criação de conteúdo, sobre escrita, sobre formatos, né? Que eu fui me aprofundar sobre formatos que eu gostaria de testar no YouTube, que eu gostaria de editar meus vídeos, acabou que eu fui vendo referências e essas referências me falaram da referência deles. Faz sentido? Eu vou mudar a iluminação. Vantagens de ter uma ring light. Mudei a iluminação, porque do nada escureceu. Bom, a questão eu fui me aprofundando sobre isso e aí eu decidi que eu quero estudar sobre. Fora que eu tenho uma lista um pouquinho extensa de assuntos que eu quero estudar e que eu tentei organizar, e tanto que eu já mencionei isso, não vou mencionar de novo, né? Então, o que acontece? Apesar de eu ter muitos gostos e muitas coisas que eu quero fazer, eu não faço nada. E eu vou ocupar o celular e eu vou ocupar a mim mesma. E eu acho muito irônico porque eu tenho medo de ser medíocre. Eu tenho medo de continuar na mesma situação, de não mudar nada, Poxa, eu tenho muitas ideias e eu tenho muitas coisas que eu quero fazer, coisas extensas que eu quero fazer e eu não faço. Literalmente, eu cogitei muito comprar um cofre e tacar o meu celular dentro pra eu parar de ter o vídeo. Mas aí eu não ia postar mais vídeo no YouTube, né? Então é uma coisa meio impossível de fazer agora. Não tenho essa possibilidade no momento. Mas é isso. As pessoas falam muito que pra você criar conteúdo, você tem que consumir conteúdo. E eu acabo vendo opiniões diferentes a respeito sobre isso, sabe? Inclusive, eu até anotei algumas frases de um vídeo que eu tava assistindo antes de vir gravar esse vídeo, porque eu tava fazendo as minhas caixas. Então, enquanto eu estava fazendo as caixas, eu tava assistindo esse vídeo. O vídeo que eu assisti não é de nenhum youtuber que eu sigo, mas tava na minha lista de assistir mais tarde e eu tô meio que... Bom, eu parei um pouquinho, né, de assistir os vídeos, embora seja a minha meta, né, que é zerar essa lista que tava com 65 vídeos e agora estão com 30 ou é menos de 30. Ou seja, eu já assisti metade. Palmas pra mim. Bom, eu vou deixar o link na descrição porque eu não lembro agora o nome do vídeo e talvez eu deixe na legenda, enfim. Mas eu vou deixar pra vocês assistirem depois e eu anotei no meu caderninho. O vídeo fala sobre signs criativos que a produtora do vídeo teve ou tem e que ela leva pra vida. Uma das frases que ela falou é: o mais pessoal é o mais criativo. Na verdade, não foi ela que falou, foi Bong Joon-ho. É um diretor, acredito eu, coreano, pela palavra, né, não é, eu acho que é sufixo, né, do nome. Enfim, e aí no vídeo ela fala sobre diversos diretores de produção, enfim, de coisas que ela aprendeu e que ela leva pra vida até hoje, né, enfim. E o que acontece? Cara, não tem nada a ver com o vídeo. Eu acabei de perceber que eu não tô falando nada com nada. Mas o que eu quero trazer dessa lição, desse insight que o mais pessoal é mais criativo, é que às vezes nem sempre você consumir conteúdo, tipo, ver as coisas, é só... Tipo, você não precisa ver só isso pra você criar conteúdo, né? Mas enfim, deixa isso pra outro vídeo. A questão é, cara, eu tenho muitos interesses, eu tenho muitos hobbies, eu tenho muitas coisas que eu gostaria de fazer, que eu tenho ideias e eu não... Bom, algumas eu não pratico por falta de dinheiro e outras eu não pratico porque eu tenho do vício do celular. Ai, eu sei que é tão fácil culpar outra coisa, mas eu assumo também a culpa, né? A culpa é minha que não mudo e eu tô tentando mudar. Eu até mudei por uns 3 dias, mudei, mas acabou que, gente, eu continuei na mesma situação. Isso me incomoda e eu tô incomodada, gente. Eu não gravei o vídeo na terça, esse vídeo eu tô gravando na quinta. E não era pra eu estar gravando na quinta. Eu acabei não tendo ideia na terça. Ontem eu acabei não tendo como gravar, no caso na quarta, não tive como gravar. Então eu tô gravando na quinta e eu espero que eu consiga editar hoje, mas eu não tenho certeza. Porque a minha faculdade, ela é de noite. Ou seja, eu chego em casa umas
Dependendo do dia eu vou chegar 10h40. Mas, enfim, não sei que horas eu vou chegar hoje, porque eu não lembro a hora que termina a programação da aula de hoje. Mas o fato é que eu tenho que editar, eu tenho que fazer as coisas. E eu não tenho certeza porque bom, gente, eu me atrapalhei toda porque eu fiquei esse dia tudo acordando e enfiando a cara no celular. E eu tô tentando mudar minha rotina porque eu estudo de noite, então não tem condição de eu ir pra academia no horário que eu ia, que geralmente eu ia umas 4 para 5 horas ou umas... Bom, tentei, né, ir pra 4 para 5 horas, mas geralmente eu ia 5h30, umas 6 horas, e isso não dá certo porque eu saio de casa muito cedo. Então, tive problemas quanto a isso. E eu tô enxurrando todo mundo de problemas, mas o fato é que não importa quantas sensações eu sinto, todas as vezes que eu repito e eu me sinto medíocre, eu me sinto, sei lá, insuficiente, eu não mudo. Inclusive, tava até vendo outro vídeo, né, falando sobre isso, que é muito mais fácil a gente ver alguém fazendo tal coisa do que a gente fazer a coisa, porque no seu cérebro associa e a gente já tá fazendo aquilo. Eu vou perguntar a alguns dos meus professores de psicologia, porque eu quero trazer as fontes. Inclusive, tava até pensando em trazer coisas uma pegada mais psicológica, mas eu não tenho certeza pro canal, porque o intuito do canal é ser um diário digital, então eu não tenho nicho, o nicho sou eu, então eu vou trazer as coisas conforme eu achar que seria interessante. Mas se alguém tiver alguma ideia, alguma coisa que queira ver aqui, eu explico, eu falo, sem problemas. Enfim, eu não quero muito me alongar no fato de que eu não mudo, sabe? Porque eu acho que vai ser muito repetitivo e talvez isso gere identificação, provavelmente, né? Eu espero que não, porque é uma sensação horrível, mas se gerar identificação, gente, eu tô no mesmo barco. Eu não sou a pessoa que tá dizendo, nossa, eu já passei por isso e eu resolvi com tal e tal coisa. Eu ainda não resolvi. Eu ainda continuo no barco. Isso é horrível. Porque todos os vídeos e todas as newsletters e todos os textos que eu vejo, tipo, nossa, coisas que eu fiz pra largar do digital, ou coisas que eu fiz pra me fazer sair da rede social, ou ai que não sei o que. Aí todo o texto começa, eu segui tal e tal método não deu certo, mas esse deu certo comigo, e fulano fez isso, e ciclano fez aquilo. E eu não vou dizer que eu já não testei 1000 métodos, porque eu realmente testei alguns, e eu não durei muito. Eu não durei quase nada. É cruel dizer isso. Mas eu acho, sei lá, não consegui achar um método aceitável, sabe? Pra eu me livrar disso tudo de vez. Eu tento. Eu tento estabelecer horários pra fazer tal coisa. E hoje eu fiz uma listinha. Eu fiz realmente uma listinha do que eu tinha que fazer hoje. Inclusive eu coloquei acordar, não faz sentido, porque se eu tivesse morrido eu teria acordado. Enfim, aí eu coloquei as coisas que eu tinha pra fazer, que era malhar, aí lavar o cabelo, resolver uma questão da faculdade. Eu tinha o quê? Eu lembrei agora que eu não lavei o banheiro ainda, tenho que lavar o banheiro, inclusive. Eu tenho que escrever, que eu ainda não escrevi, que é uma coisa que eu me propus pra fazer de tarde, então quando eu terminar de gravar o vídeo eu vou fazer as coisas. Gravar o vídeo, que é o que eu tô fazendo agora, e eu acho que tinha mais alguma coisa faltando, mas eu não lembro agora o que era. E não vou dizer que funciona, que não funciona. Fazer listas me ajuda. Às vezes sim, às vezes não. Eu gosto de fazer lista porque eu tento cumprir, sabe? Dar aquele check na lista. Entende? Porque dá uma sensação de dever feito, sabe? E eu acho que isso me ajuda um pouquinho a deixar de procrastinar. Mas como eu não coloco horário, e nem sempre eu funciono tão bem com horário, na verdade funciona, eu gosto de ser uma pessoa pontual. Tá uma ótima ideia, tentar funcionar à base de horário. Tá vendo? Enfim, isso não é um vídeo tipo, nossa, como eu deixei de ser medíocre, ou tipo, nossa, eu sou medíocre. Gente, eu tenho medo, eu morro de medo de ser medíocre. É sério. Eu realmente não quero ser medíocre.
eu quero ser extraordinária nas coisas que eu faço. Eu sei que isso nem sempre vai ser possível, mas eu tento. Isso não vai me impedir de tentar. Eu quero realmente tentar, eu quero fazer as coisas que eu quero fazer. Faz sentido uma coisa dessa? Eu acho, sei lá, que eu posso mudar. Eu acredito que se eu quiser eu posso mudar. Mas eu não mudo. E é isso que dói mais, sabe? Saber que eu tenho um potencial incrível. Mas eu não faço porque eu não quero. Porque eu sou covarde. Ficar choramingando pra começar. Eu não estava. Você podia ser brilhante. Mas é covarde. Desculpe. Não, para de dizer isso. É exatamente disso que eu tô falando. Para de ser tão fraca. De novo. Não sei se é fonte boa da minha cabeça, mas eu acho que a gente passou a normalizar um pouquinho a gente ser mediano em muitas coisas. Não que isso seja errado. Não tô dizendo pra gente ser expert em tudo ou em muitas coisas. Mas eu acho que não tem nada de errado em a gente tentar ser a mais do que aquilo que a gente é. Não tô falando pra se matar tentando fazer isso, mas eu não acho que tenha problema a gente se esforçar pra ser aquilo que a gente quer ser. Ou ser o melhor naquilo. Eu não tenho muito o que falar sobre isso. É só um desabafo mesmo. Tá bom? Um beijo, um cheiro.